Então vamos dar início à nossa primeira aula do curso. E pessoal, como eu disse na introdução, o nosso curso é um resumão. Então nós não vamos nos ater aos detalhes, às pequenas coisas, tá? Nós vamos direto ao que interessa, tá? Sobre cada escola literária, porque é para ser um curso prático, um curso rápido, para vocês poderem relembrar um pouco ali, um pouco não, relembrar totalmente e estudar de fato para o Enem, tá? Então vamos lá, gente. A nossa primeira aula vai se trata, né, do quinhentismo. E o que foi o quinhentismo? O quinhentismo não é uma escola literária propriamente dita, mas é uma literatura que acontece no Brasil. E como o próprio nome diz, quinhentismo, essa literatura ela vai acontecer no ano de 1500, né? Vai se iniciar no ano de 1500, com a chegada dos portugueses. Então, junto com os portugueses, isso é interessante, já vou falar agora, porque nós vamos lembrar disso um pouco mais tarde. Junto ali com a galera vieram os jesuítas, tá? Lembrem disso, guardem isso na mente. Daqui a pouco nós voltamos a falar dos jesuítas, mas vamos lá. Então, os portugueses chegaram aqui no Brasil, viram todos os aspectos, todas as características brasileiras. Então, eles viram os nativos, eles viram a fauna, eles viram a flora, se encantaram com aquilo e começaram a escrever crônicas, porque dentro do navio havia cronistas, né? Simplesmente. Então eles começaram a escrever crônicas, a escreverem cartas destinadas ao rei Dom Emanuel, desculpem, Dom Manuel, lá de Portugal, contando para o rei tudo o que eles estavam vendo, o que eles haviam encontrado. E aí começa a literatura. Então, vejam, como se trata de crônicas contando, né, passando informação, o quinhentismo também é chamado de literatura informativa, né? Porque ele informa, não é mesmo? Então, informava. Eu, às vezes, vou olhar aqui para baixo, porque eu fiz uma cola incrível, tá? Para que vocês não percam absolutamente nada dessa aula. Eu não esqueça de passar absolutamente nada nessa aula, tá bom? Então, beleza. Literatura informativa. Tá, mas dentro dessa literatura, vai haver, dentro dessa literatura informativa, né, do quinhentismo, vai haver uma carta que vocês com certeza já ouviram ou ouvirão ainda e cai muito em Enem e vestibulares, que se chama a Carta de Caminha, escrita por ninguém mais, ninguém menos do que Pero Vaz de Caminha. Mas não foi apenas ele que escreveu essa carta, tá? Foi Pero Vaz de Caminha, Gabriel Soares e Pero de Guimarães Grande Souza. Tá vendo? Esses nomes às vezes me fogem um pouco, eu preciso ficar olhando aqui para lembrar, tá? Mas olha só. Pero Vaz de Caminha, Gabriel Soares e Pero de Guimarães. Os três produziram esta carta, chamada Carta de Caminha, destinada ao rei Dom Manuel. Claro que quando nós formos ali pegar uma avaliação, pegar uma prova, o que nós vamos ver muito é apenas o nome de Pero Vaz de Caminha, porque foi o principal autor dessa corrente, né, dessa literatura de informação, tá? Aí lembra que eu falei dos jesuítas? Os jesuítas, eles vieram com os portugueses ali no navio e eles vão encontrar os nativos e vão ver nos nativos a necessidade de catequizá-los. E aí surge a literatura catequética. É isso mesmo? É isso mesmo, resumo? É isso mesmo. A literatura catequética. Que nada mais é do que uma literatura, escritos, né, textos, onde eles buscavam ali catequizar os índios, apresentar Deus a eles, a doutrina da época a eles, né, para que eles pudessem de fato se tornarem, segundo o pensamento dessa galera, pessoas, né? Bom, beleza. Quem que foi
o autor mais importante da literatura catequética, dessa vertente catequética. Padre José de Anchieta. Gente, ele aprendeu o tupi e desenvolveu um dicionário voltado aos índios, em tupi-guarani, um dicionário tupi-guarani em português. Pessoal, ele foi o único que tentou entender os índios para depois catequizá-los, para depois trazer aquela doutrina a eles. Né? Nós sabemos que, pela história, que os índios sofreram demais, principalmente ali com a adesão da língua portuguesa, com a imposição, né, da língua portuguesa. Então, chegou um cara que primeiro tentou entender para depois ensinar. E isso é de grande valor, tá bom? Bom, então vamos lá. Padre José de Anchieta, desculpem, ele escreveu poemas altos, com linguagens simples, com linguagem destinada de fato ao público-alvo, que eram os índios. Então, ó, ele tentou entender, construiu um dicionário, e aí ele passou a escrever escritos, né, textos destinados aos índios. Incrível. Bom, Padre José de Anchieta, ele tem um escrito que foi o mais famoso, né, ali da época, que se chama o Sermão. O Sermão, tá? Depois, no Barroco, nós vamos encontrar com um cara, inclusive eu tenho até um livro, né, uma edição de um livro para mostrar para vocês entenderem um pouquinho melhor. Já a capa do livro já diz muita coisa. A capa do livro já diz muita coisa. E vocês vão entender um pouquinho mais em relação aos sermões e tudo mais. Mas os sermões, eles começam aqui no quinhentismo com o Padre José de Anchieta, que inclusive fundou o colégio Piratininga em 1553. Gente, eu tive que anotar, porque eu esqueço às vezes data, aqui. Precisei anotar. Olha, então vamos lá. O quinhentismo, ou literatura informativa, é dividida em duas vertentes: literatura de informação e literatura catequética. A de informação, composta ali, feita ali, né, pelos viajantes, pelos cronistas que escreveram cartas e crônicas destinadas ao rei Dom Manuel, descrevendo, contando tudo que eles viam aqui no Brasil. Né? A principal obra da literatura da literatura de informação, então, vai ser a Carta de Caminha, escrita por Pero Vaz de Caminha, Gabriel Soares e Pedro de Guimarães. Beleza? Segunda vertente, literatura catequética. Principal autor, Padre José de Anchieta, com os sermões. O cara ali, né, que primeiro entendeu os índios para depois doutriná-los, né? E essa literatura catequética foi composta ali pelos jesuítas, buscando trazer ali o conhecimento de Deus e da doutrina deles aos índios. Esse quinhentismo vai ter início, né, em 1500, com a chegada dos portugueses. Pessoal, é o mais resumido que eu pude trazer para vocês sobre o quinhentismo. Tem muita coisa ainda, mas como se trata de um curso de resumão, então nós vamos nos ater apenas a isso daqui. Vamos lá, olha só. Antes que eu me esqueça, já estava me esquecendo aqui. Marquem aí que a carta escrita ali por Pero Vaz de Caminha foi datada em 1º de maio, tá? Outra coisa, anotem tudo isso que eu estou falando para vocês,
E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o quentismo, então aí nas próximas aulas nós vamos conversando um pouquinho mais sobre como nós vamos poder ter aulas assim para poder conversarmos um pouquinho melhor, quem sabe, né? Aulas ao vivo, para podermos tirar todas as dúvidas, conversarmos. Tem resumos, tem slides, tem atividades. Como se trata de um resumão, não vou poder colocar tudo isso aqui, mas em um outro momento nós vamos sim ter um novo encontro para falar, um novo encontro literário para falar sobre tudo isso novamente de uma forma um pouco mais ampla, tá? E com tudo aí o que tem direito, seja slide, sejam textos, tá? Indicações de livros. Já vou dando aqui as indicações de livros para vocês porque eu gosto e eu acho super válido, tá? Mas pessoal, até a próxima aula e eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa aula sobre o quentismo.